Boa noite! Boa noite! Tudo Como é que jóia? tá por aí? Fala sério! Fala sério, estamos ao vivo! Finalmente, né? Tô enxergando teu rosto pela metade, Jenny. Não sei se é a minha configuração aqui. Agora sim, Melhorou? melhorou. Não cortou a minha cabeça? Tá mais ou menos ainda. Acho que precisa dar um ajuste aí. Ou você se Tá, deixa eu afastar, ver. ou. Acho que agora vai. Deu? Tá ótimo. Eu tô iluminado aqui por um feixe de luz no meu Estamos todos estúdio iluminados. maravilhoso. Hoje, hoje a gente vai tocar o terror na Terra. Bora tocar o terror na Terra? Vamos embora. Algumas pessoas já estão entrando. Boa noite, Lise Saavedra. Boa noite, Miranda. Boa noite, Grazi, Alice! minha mãe, presente. A nossa queridíssima sócia Gabi foi a primeira que entrou. Boa noite, Gabi. Oi, Gabizinha! Boa noite, Ismael! Oi, Ismael! Oi, Miranda! A Gabi está internacional hoje, quase. Que ela está quase na Argentina, né? Tô brincando. E o céu tá frio lá. A Gabi está Tá frio, em guria. Passo Fundo. Oi, Aline, tudo bem? Boa noite, seja Oi, aí. bem-vinda. É... Esperava dar um tempinho pro pessoal E entrar um pouquinho, né? como é que foi o dia, Jenny? Ah, hoje foi tranquilo até. Frio, Foi tranquilo. né? Normal, né? Normal, esse frio. Meu Deus do céu, Zona Sul tá gelante, né? Canoas está terrível também. E eu moro perto da base aérea, né? Então a parte da Aham. base assim é uma área meio preservada, né? E tem toda a questão ali da base e é um campão assim. Então aqui Uhum. esse pedaço de Canoas é um dos mais frios assim. A Ana tá aí congelando. Ana, vamos esquentar o coração hoje. A gente vai falar de um papo bem sério. Aqui na Fala Sério, a gente pega uns assuntos bem. Ai, olha só, Ismael. Obrigada, Ismael. Também tô com saudade de ti. Tem o Ismael trocou vários ideia coach também. Ismael tem uma Que história de vida legal! muito legal, muito bacana. Bem-vindo, Tem Ismael! propósito. Ó, nossos clientes da Fala Sério na Baia, boa noite. Oi, na Baia. Deus te Dona abençoe. Rose. A Gabi disse antes ali que tá congelando. Ô, Gabi, agora a gente vai fazer esquentar, hein? Vamos É, esquentar? aquece o coração aí. Vamos. Para a gente começar esse assunto, que é um assunto maravilhoso, um assunto que tem, de fato, assim, tá queimando o meu coração, sabe, Jenny? E para a gente começar esse Sim. assunto e começar a trocar essa ideia e bater esse papo, tá? O pessoal pode ir falando aí. A Gabi deve nos Aham. ajudar, provavelmente mandando alguma pergunta que a gente esquecer, né? Uhum. Nossa, se de repente passou aqui batido, a gente não viu, aí a Gabi deve mandar no Zap, alguma coisa assim, para a gente dar uma olhada no que chegou e a gente não viu. Mas para Uhum. que a gente comece esse bate-papo gostoso aqui, é, eu queria assim que vocês dissessem, o pessoal que já está aí, que já entrou, vocês já ouviram falar, não é exatamente o assunto, mas a gente vai abordar um pouquinho sobre isso hoje, porque ele tem muito a ver com a temática do porquê da existência da nossa empresa, da Fala Sério, da nossa gente. Né? Então a gente vai abordar um pouco desse assunto que eu vou falar agora. Você já ouviu falar que empresas têm espírito, têm alma e têm corpo? Alguém já ouviu falar sobre isso? Fora a gente, né? Fora a Fala Sério, a gente já tem feito algumas postagens, alguns vídeos e tal. Mas você já ouviu falar isso em algum outro lugar? Você acha que isso é maluquice?
Ficou curioso? Comenta aí, por favor. Diz aí quem está com a gente. Sim, aí. Coloca assim pra gente se vocês já ouviram falar. E se não, coloca assim, fala sério. Escreve aí, hashtag fala sério, que aí a gente vai bater um papo sobre isso aí, entender um pouquinho melhor do que é isso que a Fala Sério está dizendo. Outro dia eu abri uma caixinha de pergunta e coloquei exatamente essa pergunta, né? E uma das opções eu coloquei assim, quê? E teve bastante gente que veio com quê? Que negócio que é esse? Fala sério! Vai botar falar sério. Pois é, empresas possuem espírito, alma e A Ana corpo. também fala sério. Fala sério, tá vendo? Eu fico feliz, Jenny, porque é algo novo, assim, é uma percepção nova, talvez que a gente teve de mercado, mas mais do que isso, e a gente vai aprofundar nisso hoje, exatamente por conta desse nosso porquê, desse nosso propósito. Então, eu acho que mais do que uma percepção de mercado, de tendência, mais do que algo do business, fala muito do profundo mesmo, do âmago, do espiritual, né? Mas olha essa, empresa não é gente. Tem pessoa que nem acredita que pessoas têm espírito e alma, né? Que dirá a empresa. Mas pode falar aí, Jenny. Então, eu acho que dá pra gente começar falando da nossa própria história, né? De como que a gente chegou, de como que a gente se conectou, de como que a gente conheceu que os nossos propósitos se encaixavam, né? E qual é a mensagem que a gente decidiu levar, né? A partir da nossa empresa, né? Tanto eu quanto o Sami, a gente tem uma conexão, um dos valores espirituais, um dos valores morais que a gente tem como pessoa, como ser humano, é a conexão espiritual, né? A nossa bagagem histórica é voltada com esse olhar, né? Tanto a formação do Sami é historiador, né? Ele é professor, ele é filósofo, ele tem Teólogo. todos teólogo, desculpa, mas não deixa de ser, né? Sim. E eu venho também de uma família que já buscava, né, toda essa parte espiritual, né? E o que isso tem a ver hoje em dia, na nossa percepção comercial, e como que isso se encaixa. Então, a gente demorou muito tempo para sintetizar esses dados, essas informações, porque tudo parece muito subjetivo quando se fala de espiritualidade, né? E tu levar isso para dentro do mundo dos negócios é um desafio, né? Então a gente sentou para conversar sobre isso quando a gente se conheceu, né? Na verdade, a minha família já conhecia a família dele e a gente depois se conheceu. E a gente foi vendo que isso tudo fazia total sentido, assim, tanto da percepção dele que ele vai falar depois, quanto da minha. Mas eu vou falar um pouco da minha autoridade, como que eu cheguei nesse denominador comum. Só um parêntese rapidinho, Jenny. Ó, vou fazer um desafio agora. Não precisa ser para agora. A nossa sócia, a Gabi, ela tá tirando uns dias, né? Tá tirando uns dias assim para dar uma descansada e foi lá ver o papai lá em Passo Fundo. Então ela tá lá, né? Do jeitinho que filha fica aconchegado no pai. De repente tá lá, sei lá, de roupão, alguma coisa assim. Mas, Gabi, se ajeita aí, dá um tapinha no visu, para pelo menos lá no finalzinho tu aparecer para dar um oi pra galera, tá? Dá teu jeito, dá teus pulos. Continua, Jenny. Ai, agora ela vai pirar, ela vai pirar. Ah, vocês são doidos! Desafio! Então, voltando aqui, né, sobre como eu cheguei nisso, eu sempre tive um senso de propósito muito grande, eu sempre tive isso dentro do meu coração fervendo, assim, que tudo que eu fosse fazer, eu teria que deixar uma marca, um legado, teria que ter um porquê maior, né? E quando eu descobri isso através de uma empresa que eu tive, tá? Durante 9 anos, eu era do ramo da indústria de reciclagem. Eu sou
A minha formação acadêmica, na verdade, não é completa, administração, não concluí, mas ali eu entendi o poder da cultura, o poder do porquê, o poder do que eu já fazia, mesmo que inconsciente dentro da minha empresa. Eu fiquei 9 anos dentro da indústria de reciclagem, né? Para quem não conhece a minha história. Ali eu comecei a entender sobre gestão ambiental, a entender da onde que vinha a matéria-prima, para onde que ia, como que eram os hábitos de consumo das pessoas, como que era o modelo como que era a classe social dessas pessoas que tanto que consumiam, né, o lixo e descartavam o lixo, a forma que elas descartavam o lixo, toda essa gestão, né, do lixo, até a destinação correta disso. Sim. Então, isso para mim o que tem essa ligação espiritual, né? Porque as pessoas acham que espiritual só tem só uma visão espírita da coisa, não? É realmente uma questão de consciência, né? Então eu comecei a ir em busca, né? Do porquê, né? Que era importante a profissão, né? O que a gente fazia como empresa. Então aí eu comecei a buscar formas, né, de fazer a empresa, de fazer a empresa, se eu esquecer aqui, gente, as linhas de raciocínio, que tem gente passando aqui, e aí tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá? A produção. Mas eu comecei a partir disso, né, eu comecei a entender o porquê que a empresa veio fazer, né, o que tanto no âmbito de impacto ambiental, né, de consciência ambiental, o quanto isso teria de satisfação pessoal para nós como empresa, né, como empresários, mas também como que isso movimentaria a economia, né? Um propósito muito maior. Então, isso fez com que a empresa crescesse de uma forma muito rápida, né? Porque a gente começou, a partir da causa do negócio, abrir muitas portas, né? E isso foi acontecendo muito inconsciente, sabe, Sami? Não foi assim muito estudo de caso em cima disso. E o poder disso, tanto na parte de econômica, financeira da empresa, né? Quanto também grandes parcerias. A gente começou, inclusive, por ter esse porquê muito forte, muito enraizado dentro da empresa, a gente começou a exportar o material. Então, dentro de um ano a gente já começou a fazer exportação disso, por causa do porquê que a gente tinha por trás da empresa. Então, a partir disso, eu fui me desenvolvendo, né, também como pessoa. Eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento humano. Fiz coach, fui para São Paulo. Ali eu entendi que eu já fazia o que eu fazia, mesmo inconsciente, né? Então, eu já tinha nascido, digamos assim, com essa mente, essa visão empreendedora. E quando se fala de empreendedor, empresário, né, é uma mentalidade diferente, porque aqui no Brasil, né, principalmente, as coisas parecem que são feitas muito, vamos ver no que vai dar, né, Sami? Vamos fazer de qualquer jeito, vamos abrir uma empresa, um MEI, tá tudo certo, né? Só que não é assim, né? Tem os desafios e a gente precisa entender quais são os nossos valores de vida, quais são os nossos propósitos pessoais como líder, o porquê que a gente está abrindo esse negócio. Por quê? Porque é importante a gente ter uma estratégia muito bem definida. Claro que o plano, ele nem sempre vai dar certo, né? A gente tem as nuances, a gente tem as variáveis, a gente estuda sobre isso dentro da administração. Só que, em contrapartida, a gente precisa ter esse porquê. Porque quando a gente tem isso muito bem estabelecido dentro das ordens da empresa, né? Que aí o Sami vai falar um pouco disso, porque a gente chegou num método próprio nosso da Fala Sério, que é o AME, que ele vai explicar. A gente criou isso juntos, assim, ele com a linha de pensamento dele, eu com a minha linha de experiência. Chegamos numa big ideia, que é o que a gente faz hoje, né, dentro da Fala Sério, é a gente sintetizar tudo que a gente é como pessoa, como alma, como espírito, como líder, e também levar isso para as pessoas que estão iniciando no mundo empreendedor, né? Mudança de mentalidade é muito brusca, né? Porque tem muitos clientes que estão vindo até nós, que são pessoas que têm um modelo de mundo de empresário, desculpa, de pessoas que, ou são pessoas que
que foram desenvolvidas para estudar, fazer uma faculdade, e é só assim que ganha vida, né? Tem muitas pessoas que estão chegando assim até nós, e também tem pessoas que chegam até nós que são pessoas que são aposentadas, né? E que não têm esse modelo mental. Então, tanto eu quanto o Sami, a gente entendeu isso, pegou os nossos valores individuais, sintetizamos tudo isso, tem muito mais coisa, né, gente? Isso aqui é a pontinha do iceberg de coisas que a gente vai aprofundando dentro da estratégia da nossa empresa e que o Sami vai falar agora, né, sobre o método. Acho que é bem legal a gente já passar isso para a galera começar a entender o que é que a gente vem fazer aqui, né, como legado na Fala Sério. Bora, vamos lá. Rapidamente, quem me conhece, tem gente que me conhece e não sabe desse pedaço da minha história. Eu estudei teologia por um longo tempo, ao todo, assim, e eu concluí esse curso com a Faculdade Batista de Minas Gerais. Foram praticamente 6 anos de teologia. Fiz também história e trabalho já há uns 10 anos, mais ou menos, com design gráfico. Foi o que me levou... morei bastante tempo em Minas Gerais, depois em São Paulo, depois voltei para o Rio Grande do Sul. Quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu fui trabalhar numa agência onde eu conheci a Gabi, e a gente ficou amigo e casou assim todas as coisas, a nossa forma de pensar, a nossa criatividade, porque era uma agência de produtora, de marketing, de design. E nós nos juntamos primeiro, a Jenny chegou um pouquinho depois. E o que algumas pessoas não sabem é que eu fui pastor por 12 anos, pastor evangélico, pastor batista. Então, toda essa parte de algo assim, de olhar para o mundo de uma forma mais filosófica, procurar algo transcendente, talvez metafísico, faz parte da minha história, da minha educação, da minha formação como pessoa, como ser humano, né? Hoje eu não estou mais na igreja, não, assim, como pastor, sou cristão, né? E aí, o que acontece? Para a gente falar da liderança e por que a gente deu esse título para a live, o poder dos líderes que sabem o porquê. Porque hoje em dia as pessoas, assim, eu acho que a gente passou por tanta coisa na história do mundo, né? Quando você olha para trás, talvez se você lançar um olhar mais romântico, talvez até um pouco mais imaturo, mais inocente sobre o mundo dos negócios, estudando lá o que a gente via lá na 7ª, 8ª série do Fundamental, depois no 2º, 3º ano, no 2º ano do médio, mercantilismo, o nascimento do capitalismo, aquele capitalismo selvagem, aquela coisa toda, a gente fica assim, meu Deus, né? E aí a gente cresce e de repente a gente se vê correndo atrás da máquina, né? Tem um pessoal que fala bastante nas redes sociais, na internet, aí, alguns formadores de opinião, pessoas que trabalham com palestras e tal, falam da corrida dos ratos. A gente entra na corrida dos ratos e, de repente, a gente só enxerga produção e grana e é o que a gente quer, e alguns ousam sonhar com algo mais e outros não. Querem só, de repente, fazer um concurso público, alguma coisa, como você estava falando, né? E, de repente, algumas pessoas começam a empreender como a gente, quebram a cara, né? É o brasileiro, e o brasileiro não desiste nunca. E aí a gente começa a perceber, e aí até algumas pessoas que não quebram a cara, mas que vão bem, mas às vezes bate chega um momento que ela fala assim, cara, eu tô bem, a minha empresa tá bem, mas não é isso que eu quero. A gente tem uma cliente assim, né? Que, poxa, eu tô fazendo o que eu queria, o que eu sempre quis, tô com um emprego que talvez todo mundo falaria assim, cara, não sai desse emprego, mas a pessoa não estava feliz, né? E aí isso acontece porque a gente inverte um pouquinho a ordem das coisas, né? Então, assim,
parte da base do que a gente vai começar a conversar com vocês, parte da base do arcabouço de toda essa nova ideia, esse novo conceito e esse novo método que a Fala Sério vem trazer, que é o método OME, ela parte desse pressuposto de que empresas, elas podem ser mais do que simples máquinas de fazer dinheiro, né? A gente pode viver algo diferente do que a gente talvez olhava e recriminava e de repente a gente está fazendo igual, que é aquele capitalismo selvagem, né? Hoje as maiores e as melhores empresas ao redor do mundo são empresas que elas têm um diferencial, né? Que elas têm algo diferente. E a gente, observando as coisas, a vida, todo esse nosso conceito e conhecimento, na minha parte de teologia, de história, da parte da Jenny, a parte holística, estudou, tem formação coach também, né? A gente começou a perceber que existem coisas mais profundas, né? E lançando um olhar para o mundo, a gente percebe que as empresas que de fato se destacam, né? A gente teve, por exemplo, uma das minhas experiências profissionais, junto com meu irmão do meio, Israel, a gente teve um restaurante, fast food, que vinha com algo novo também. A nossa ideia era uma mescla da comida fast food, da comida rápida, com a artesanal, né? Então eu passei por essa experiência, né? E quando a gente dedicava ao San Castro Food, oi Rafa, quando a gente se dedicava ao San Castro Food, eu percebi uma coisa, cara, vender sanduíche, vender hambúrguer, todo mundo vende. O que eu vou fazer para me diferenciar, né? E eu entendi que no mercado, por exemplo, gastronômico, você só ficar postando foto da comida que você faz, você transforma, por exemplo, a sua rede social num grande catálogo, né? Só falta ter precinho ali, né? E gente, se você tem um negócio de Instagram de gastronomia, por favor, não transforme o seu Instagram num simples catálogo, jogando preço. E aí a gente vai entender hoje que as pessoas não compram o que você faz. Eu entendi lá com o San Castro que no negócio de gastronomia, as pessoas, mais do que um sanduíche que todo mundo vende, em cada esquina você vai encontrar um, elas querem se identificar. Por que que o McDonald's, vamos colocar, às vezes nem tem o melhor sabor, né? Aí há controvérsias, mas por que que ele é o que é? Porque ele conquista não apenas clientes, ele conquista fãs. E a gente começou a entender isso lá atrás com o San Castro, e eu falei assim, tá, mas para que que eu quero? Aí pensando, né, eu sou músico também, eu falei assim, por que que uma pessoa é fã de um músico? Por que que uma pessoa é fã de um ator? Por quê? Porque ela tem uma identificação que é mais profunda. Então, assim, as pessoas querem se identificar, né? Querem pertencer àquilo. Quando tu passa a identificar o negócio, tu vivencia, né? Tu tem uma experiência de gastronômica, por exemplo, né? No restaurante, né? Exatamente. Por que que a gente gosta de um ator? Por que que a gente gosta de um cantor? Por que que a gente é fã de alguém? Aí a gente vai dizer assim, porque ele fala coisas que eu gosto, ele representa, ele tem uma simpatia, ele tem um olhar de carinho. E isso não é o personagem. Quando a gente gosta de um ator, às vezes o ator está fazendo um vilão, mas a gente gosta daquela pessoa ali, porque tem algo mais profundo. E aí, entrando agora no assunto dos líderes que entendem o porquê, sabe o que acontece no mundo hoje? Sabe por que muitos negócios, às vezes, com bom potencial, eles fracassam, Jenny? Porque eles vão para o quê? A gente poderia fazer um círculo, se você estiver aí em casa agora, que está nos acompanhando, tiver com papel e caneta, até a gente avisou, ó, traz papel e caneta. Faz assim, ó, 3 círculos, um dentro do outro. Tá? 1, 2, 3. E essa é a base do nosso entendimento todo, até do entendimento do OME, de tudo que a gente começa a falar agora. Tá? Então você vai fazer 3 círculos. Tá? E o que as pessoas fazem? No círculo maior, você vai escrever o quê?
No círculo intermediário, você vai escrever como. E no círculo menor, você vai escrever por quê. E esse porquê, tá? Agora papo de professor. E esse porquê é porque junto e com acento, tá? Com acento circunflexo no E, porque ele é substantivo e ele denota uma razão, um motivo, tá? Então vai lá. Obrigada, Felipe. Ai, só para dar um parênteses aqui, o Felipe, que é o dono da revista Liderança, está aqui na live. Beijo no coração, Felipe. Ele tem um porquê muito legal no coração, que eu sei, ele vai falar pra gente. Doutor Cavedon, advogado muito, muito, muito queridão. Ajudou muito também, tá? Deu muitas percepções aí em porquês no âmbito jurídico. Do compliance, que eu falei para vocês também, né? Obrigada, doutor Cavedon, pela presença. Um beijo. Gabizona, vai vir depois. Vou pedir para a Gabi, se a Gabi conseguir fazendo uns prints aí, depois ela nos manda, para no final a gente falar desse pessoal, para a gente continuar mantendo a linha de raciocínio. Então, vamos. Círculo maior, o que? Círculo intermediário, como? E círculo menor, por quê? E aí esse porquê é a razão, o motivo. A maior parte das pessoas, se você perguntar para alguém que tem um negócio na esquina da sua casa, a maior parte das pessoas, dos donos de empresa, eles sabem o que eles fazem. Eles sabem o que eles fazem. Vai lá perguntar, chega lá na empresa de sanduíche, fala, o que vocês fazem? Ah, a gente faz um sanduíche delicioso. A gente faz, pegar o Nabai aí, que é nosso cliente. Nós fazemos sabonetes artesanais maravilhosos. Inclusive, se você não conhece, tá aí uma boa dica. Sabonetes Nabai, procura aí. Eles são incríveis, gente. Então as pessoas, a maior parte, 100%, vamos colocar assim, sabe o que faz. Algumas pessoas, tá, já diminui bastante o número, entende como faz. Aí você vai chegar voltando pro cara que faz sanduíche. Tá, o que você faz? Ah, a gente faz sanduíches deliciosos, maravilhosos, melhor aí de toda a região. Tá, e como você faz? Muitas vezes a pessoa vai gaguejar, né? Não, é porque a minha carne é assim. Você tem que saber também como você faz, né? Se você perguntasse pro Sami, que era, há um tempo atrás, um dos proprietários do Sankasso Food, eu ia dizer, olha, nós fazemos o melhor sanduíche que você já comeu na sua vida, o melhor do mundo, melhor, o nosso slogan era melhor a cada mordida. Né? Como você faz? Olha, a gente seleciona a nossa carne com carinho, a gente faz as nossas compras, a gente procura as melhores verduras e tal. Como que a gente tem uma linha de processo que a gente estudou, eu e o meu irmão juntos, como fazer, a melhor forma. Beleza. Então as pessoas, 100% dos donos de empresa entendem o que fazem. Algum percentual bem menor disso, como, e fica nisso. Tá? Agora eu vou colocar um exemplo assim, ó, um exemplo que ele ilustra muito bem isso, tá? As pessoas, elas fazem da forma errada porque elas começam de fora para dentro. E a grande sacada da Fala Sério é que a gente entendeu que a gente precisa ser uma empresa, uma agência que vai fazer um marketing para os nossos amigos, parceiros, para os nossos clientes, que comece de dentro para fora, certo? E como que isso acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo da Apple, tá? Se você parar para olhar um telefone, um iOS, tem gente que é fã, né? Eu, por exemplo, nem gosto tanto, eu prefiro Samsung. Mas é indiscutível que a Apple é líder de mercado mundial, né? Então, se você pegar um telefone da Apple, qual é a diferença dela? Você vê vários youtubers, às vezes fazendo comparativos, a Apple às vezes perde para o top de linha da Samsung em algum aspecto, em outro, eles meio que se igualam ali, mas ela é a número 1 de vendas. E por que que isso acontece? Talvez se você perguntasse para qualquer outra pessoa, por que que vocês... o que que vocês fazem? Como é que é a empresa de vocês? A pessoa ia dizer assim, olha, a gente vende celulares incríveis. Os melhores celulares. São os top de linha, os mais desejados. O nosso produto é o melhor.
Tá? Aí como que vocês fazem isso? Ah, a gente faz com uma interface inteligente, amigável, com um design bonito. Beleza. Quer comprar? Aí talvez a pessoa fale assim, não. Eu sei que o telefone de vocês é super caro. Agora, por que que a Apple, sendo tão cara, tem gente que no Brasil é quase o preço de um carro. Quase não, às vezes é mais caro do que um carro, dependendo do carro que for. Porque a Apple, ela trabalha de dentro para fora. O marketing da Apple, ele começa pelo porquê. Ele vai dizer assim, olha, nós acreditamos em quebrar paradigmas. Nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar diferente. E é exatamente porque nós acreditamos em pensar diferente que nós produzimos, o nosso processo de produção de celulares cria celulares com uma interface amigável, intuitiva, moderna, bonita, de fácil acesso. E dessa forma, nós fazemos os melhores aparelhos e o melhor produto do mundo. Você percebe como fica diferente toda a questão? As pessoas não compram o que você vende. Põe isso na sua cabeça, Jenny. Faz a galera entender. As pessoas não compram o que a gente vende. As pessoas compram por quê? As pessoas compram uma ideia. O que faz um grande líder, o que faz um líder inspirar pessoas, não é o que ele faz exatamente, não é a aparência física dele, não é o jeito que ele fala. Se a gente pegar, eu como teólogo, vou pegar exemplos bíblicos. Moisés era gago. Se você é cristão, você fez catequese, pelo menos, você sabe que Moisés curou o pessoal do Egito. Moisés era gago e foi o maior líder da história de Israel antes de Jesus. Então as pessoas, elas se identificam com um propósito. Essa é a grande questão. É assim que você vai começar. E, cara, isso não é só para sua empresa. Se engana quem pensa que isso é só para o business. Isso é para a sua vida. Quer impressionar na entrevista de emprego? Entenda e explane e coloque para fora o seu porquê, o seu propósito. Quer impressionar o crush? Mostre para ele que você não é só um rostinho bonitinho. Tenha propósito. Vou deixar a Jenny falar um pouquinho. E o Rafa falou uma coisa legal aqui, eu gosto muito de ver aqui. O Rafa faz comentários engraçados, mas ao mesmo tempo muito bons. Obrigada, Rafa. Olha o que ele botou aqui. Porque no Brasil tá cheio de pobre querendo pagar de rico. É mais fácil parecer do que realmente ser. Eles trabalham muito com o nosso ego. Quando ele tá falando ele tá falando, eu acho que é isso, né, Rafa? É o marketing, né? O que a gente vê, que a gente está indignado já, e uma das coisas que a gente vem batendo na tecla, na Fala Sério, sobre trabalhar com propósito, trabalhar com porque, qual é o que a gente quer influenciar. Porque o influencer, o blogueiro, tá meio que na modinha, mas na verdade, ninguém sabe o que é influência. O que é um marketing de influência? O marketing no Brasil ficou meio deturpado, né? Porque eles entendem, assim, que ele está falando, que trabalham com o nosso ego, que trabalham, que tem intenção, tem um trabalho neurocientífico por trás do marketing também, que a gente vem estudando, eu, o Marco, o Sam e a Gabi, em relação a isso, justamente para entender o que a gente não quer também. A gente quer fazer a gente está fazendo um marketing sério, a gente sabe que é um trabalho que demanda muito estudo, muita verdade, né? Justamente porque a gente quer ir contra ao que é falso, né? Porque isso que o Rafa falou, Sami, sobre vender as coisas prontas, vender aquilo que tu não é, vender um personagem, vender uma estratégia pronta, né, para as empresas, vem acontecendo muito, né? Tem empresas que vendem, vou falar de valores, assim, tá? Empresas que vendem uma estratégia aí a R$ 2.500, por exemplo, que nosso valor é mais alto que isso, tá, gente? Não tem problema nenhum de falar disso, porque o papo é reto sem firula. Tem empresas vendendo isso, né? E a gente sabe que isso é praticamente impossível vender num prazo de 15 dias, uma estratégia muito bem feita,
né? Muito bem estudada. É estudo de comportamento e a gente entendeu que cada nicho, ainda assim, tem uma pessoa por trás desse nicho que é exclusiva, que vai se conectar com o propósito, com a missão e com os valores da tua empresa e do líder. E aí entra que o Sami vem falando, ele vai falar sobre como ele vê vamos falar do método agora, né? Do OME, do ritmo das coisas, como que a gente conseguiu identificar que é a partir da liderança. Por exemplo, o Luiz, que é Henrique, ele é um. Oi, Luiz, tudo bem? Ele é do CEA. Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele também vem da indústria da reciclagem, né? A avó dele tem um legado, ele tem uma história de vida muito legal também. Estuda direito hoje, ele tem vários projetos sociais dentro da instituição dele. Ele é uma das pessoas que eu gosto muito de consumir o que ele faz, assim, porque ele tem tudo a ver assim, com a forma que eu penso e da onde eu vim, né, me desenvolvendo. Mas tem tudo a ver com isso, tá, gente? Tem tudo a ver com a própria história de vida. Como que a minha história de vida vai impactar, como que eu vou utilizar o meu negócio como veículo de influência. Como que eu vou usar o meu Instagram como veículo de influência? Para quê? Para quê? Não. Para quê? Por quê? Não é só para ser mais um aqui dentro, né? Vamos utilizar a rede social como uma forma, começar a usar a rede social como uma forma, uma ferramenta também de responsabilidade social, de também levar a tua mensagem para o mundo, o teu modelo de mundo, aquilo que tu acredita. As pessoas querem isso. As pessoas não estão tão de saco cheio já, né? Já deu, já passou a era das pessoas que estão aqui para ficar postando selfiezinho, né? E não ter uma mensagem realmente de impacto, de transformação para o mundo, seja de que forma for. Então a Fala Séria, ela vem desmistificando isso, né? A gente vai falar de espiritualidade, a gente fala, sim, a gente fala, porque são os nossos valores. E dentro da psicologia positiva, a gente estuda que a gente tem 25 forças de caráter, né? Isso é científico. O Rafa sabe muito bem disso, né? A gente tem e um dos pilares nosso, tanto meu quanto do Sami, é levar essa transformação também, né, de dentro para fora, da alma das coisas, na alma do negócio. O Sami vai falar agora sobre isso, tá, Rafa? Obrigada pelo teu depoimento aqui. Foi muito importante a gente falar disso, tá? Beijo, Thiago, também. O Thiago tá aí. O André também, cara, tá cheio de gente massa aqui. Sami! Estou muito O feliz. André. Estou muito feliz. O André Tavares também tem um propósito na alma dele. Ele tem como é que ele expressa a comunicação dele, tá? Através da dança, ele é artista. Tem um trabalho em Criciúma, que é um trabalho voluntário. Ele faz inclusão social de crianças autistas, né? E tem um trabalho massa, assim, muito legal. O Thiago tem uma agência de marketing. A gente vai instigar o Thiago, porque a gente também tem a agência de marketing. E o Thiago, tem coisa aqui que a gente vai discutir. A gente vai bater. Mas vamos lá. Vamos lá. Sami, como que é o nosso método? Eu preciso que tu fale um pouquinho para eles, assim, da tua percepção. Um pouco antes da gente adentrar o método mesmo, reparem que tipo, nós falamos de uma tricotomia, né? Por quê? Que é o nosso cerne, o nosso... é o mais profundo, é o espírito, né? Como e o que, certo? Em todas essas questões aí, a gente vai ver esse número 3, ele sempre deixando uma marca. Foi a partir de estudos assim que a gente começou a observar essas coisas, gente, e assim a gente estruturou e montou o nosso método, que é esse OME, né? Então, assim, entendemos, né? Por quê? O porquê, o objetivo, o propósito de alguém, de algo, de uma empresa, a parte mais íntima do ser, né? Ele mostra como se faz e o que se faz, tá? Aqui no meu painel tem uma imagem, tá ali no cantinho ali, ó,
Meu lado direito, não sei, para vocês, acho que vai aparecer lá, não, vai aparecer lá, vai aparecer o lado direito. Então, a gente tem ali o Dr. Martin Luther King Jr., né? Foi um arauto dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, era um pastor também, né? E esse discurso inflamado e maravilhoso que entrou para a história dele, I have a dream, né? Eu tenho um sonho, né? Cara, se a gente pegar a época do Martin Luther King Jr., a gente vai ver que tinha mais um monte de gente falando e tentando e fazendo, mas o que faz pessoas se destacarem? Eu tenho uma frase, há algum tempo, quando eu ensinava teologia, eu cunhei essa frase, eu escrevi essa frase e comecei sempre a falar nas aulas que eu ministrava de teologia, no seminário de teologia batista lá em Minas Gerais. E a frase é a seguinte, Jenny, anota essa que essa vai de graça, tá? Homens notáveis. Código, manda o código. Homens notáveis e ilustres dessa terra são simplesmente aqueles que decidiram cumprir sozinhos a missão de muitos omissos. Vou repetir. Homens notáveis, pessoas ilustres nesse mundo, são simplesmente aquelas que decidiram cumprir sozinhas a missão de muitos omissos. Cara, se você não fizer, alguém vai fazer. Deus não vai ficar te esperando, o universo não vai ficar te esperando, o mundo não vai ficar te esperando, porque o mundo não deve nada para você. Cara, vamos falar de cristianismo. Jesus estabelece a igreja, fala assim, toca aí, galera. E Pedrão era o cara, né? Só que o Pedro garrou em Jerusalém, mano. Garrou na terra dele e não queria ir para lado nenhum. Depois, na metade pro fim do ministério do cara, que ele vai para Roma. Mas ele garrou ali. Deus falou assim, negão? Tá bom. Tá fazendo um ótimo trabalho, mas eu quero um cara que vá além. Ele pega um cara que dava pau nos cristãos, que era Saulo, e transforma o cara em quem ele precisava. Então o universo não vai ficar esperando. Sabe o que fez Martin Luther King ser diferente? Ele tinha um propósito, e propósito inspira a gente. Porque atrai pessoas para o teu lado. Quando você tem um porquê definido, isso atrai pessoas para o teu lado. E aí a Jennifer falou ali de missão, visão e valores, novamente a tríade, né? Falando de religiosidade, né? Religiões ao redor do mundo você tem uma tríade, né? E o cristianismo você tem a Santa Trindade, né? Aquele sinalzinho, um parêntese que eu abro aqui, que é um conhecimento que você não precisava, mas eu vou te passar. Sabe quando o Papa faz manda o código. E dá um sinal lá? Você fala assim, ele faz assim por quê? Ele faz assim, isso em outras religiões tem códigos mais antigos com outros significados. O cristianismo coloca isso aqui como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E os dois dedos abaixados são as duas naturezas do Cristo, a natureza humana e a natureza divina, né? Então, cara, o legal da Igreja Católica, por exemplo, eu sou protestante, sou evangélico, mas o que eu acho fascinante da Igreja Católica é a riqueza da simbologia que eles têm. Cara, e símbolo fala de propósito, símbolo fala de cerne, símbolo fala de mensagens que às vezes você está falando e que é muito mais do que aquilo que você está trazendo, né? Então, voltando lá da tríade, a Jenny falou, o que é isso aí? Quem quer saber um pouquinho mais de símbolos, a título de conhecimento, o Jung falava sobre esses símbolos no inconsciente coletivo, né? E a gente também está trazendo isso dentro da Fala Sério. Fantástico. Esse livro é fantástico. Bem bacana, tá? É só para não esquecer, passar uma dica aqui. Jung é fantástico, né? Vamos voltar. Missão, visão e valores. Novamente, a gente tem uma tríade. Só que as pessoas às vezes até se confundem. Eu vou falar disso rapidinho para depois entrar no método. Tá. Ter um porquê, ter um propósito, ele é mais profundo e ele vai além de missão, visão e valores.
tá? Tem gente até que entra, faz uma grande confusão e não consegue definir missão, visão, valores da empresa. Vou mandar mais um código aqui, ó. Vai de graça de novo aí para quem está na live. Missão é o que descreve o teu negócio, tá? Então, quer saber qual é a missão do teu negócio? Quer saber qual é a tua missão? É o que te descreve, tá? É o que descreve a tua empresa. Visão é aonde a tua empresa, o teu negócio quer chegar, certo? Então, qual é a minha visão? Aonde que eu quero chegar? E valores revela a cultura, aquilo que é importante para você. Aquilo Aquilo que tu não abre mão, aquilo que tu não negocia, isso não muda nunca. Tá? Então, por que não é missão, visão e valores? Não, porque é mais intrínseco ainda. É do cerne, é do âmago. O porquê é a razão que te faz levantar e respirar e viver todos os dias, e sangue no olho, e mesmo quando você está quase desistindo, sabe, você arregala o olho, arregaça a manga e vai para cima. É o que te faz. É a predestinação. É a predestinação do ser. Por isso que a gente vai falar do método. Não tem como falar de negócio, business, dinheiro, prosperidade, riqueza, sem falar de propósito, sem falar do porquê. Não tem como. As pessoas só falam do jeito errado, mas não tem como. Obrigada, Rafa. Obrigada. Falando da fala sério, por exemplo, né? Se a gente for descrever a fala séria do jeito errado, em vez de centrífuga, né? Do centro para as laterais, para fora, para as bordas, né? Se a gente fosse falar de fora para dentro, a gente ia falar assim, nós somos uma agência de marketing maravilhosa, com uma equipe incrível, e nós fazemos estratégia de conteúdo digital. Beleza, já é um diferencial? É um diferencial. Porque, gente, falando agora do nosso negócio, se engana quem pensa que eu vou contratar um social media para minha empresa, ele vai cuidar das minhas coisas, ele está fazendo uma estratégia. Tá, o que é estratégia? Ele me passou um calendário. Gurizada, moçada, galera, calendário é uma coisinha, é um elemento, é um negocinho, é um cisquinho dentro de algo muito maior do que é uma estratégia de conteúdo. Então, se você fala assim, a minha rede social, meu site, as coisas da minha empresa tem estratégia. Por que não? Porque eu tenho um calendário lá, eu sei que eu vou postar. Cara, isso é só um calendário. Isso é só um calendário. Tem a cor, uma tipografia bonita, um design massa, e é isso. E é isso. A maioria das empresas não está fazendo isso. Mas vamos falar, se a gente fosse descrever a fala séria de uma forma errada, não, nós somos uma empresa que trabalha com estratégia de conteúdo. Pô, legal. Como vocês fazem isso? A gente se reúne. Tá, mas por que vocês fazem isso? Agora eu vou explicar a fala sério. A fala sério acredita que nós podemos despertar em você a sua maior vocação. A gente acredita que a gente pode fazer você entender e descobrir a sua maior vocação. E isso é perigoso. Porque pode acontecer da gente fazer você entender que a sua vocação talvez nem seja o que você está fazendo agora. E a gente não está preocupado com isso. Sabe por que a gente não está preocupado com isso? Porque a gente quer ganhar dinheiro, é lógico, a gente tem boleto para pagar. Né? Boleto é bem cringe, né? Bem geração millennial. Mas a gente quer pagar as contas, queremos, mas a gente tem uma missão de vida, sabe? Eu trabalhei conduzindo pessoas, mentoreando pessoas, né, dentro de um ambiente religioso, eclesiástico, por tanto tempo. Isso está no meu sangue. Até quando eu não quero, até quando eu quero ser avacalhado, quando às vezes eu chego num lugar quietinho, que eu não quero, de repente as pessoas me tiraram ou para pai, ou para professor, ou para conselheiro. Não tem jeito, isso acontece porque tá dentro, é vocação. Então, a fala sério acredita em fazer você descobrir a sua verdadeira vocação. E como que a gente faz isso? Através do nosso método de OME, que é o método da organização da mente e das emoções, onde a gente vai no espírito da sua empresa, você vai entender daqui a pouquinho o que é o espírito da sua empresa, causando essa transformação de dentro para fora, a gente monta uma estratégia de conteúdo para você,
que seja personalizada, que seja a sua cara, que fale de quem você é e para quem você vai se relacionar com seus clientes, tá? E aí, o que a gente faz? É isso tudo de uma forma descontraída, de uma forma feliz, de uma forma fala sério, de uma forma mega bi, que é o nome da nossa mascote, do nosso logo, né? Aquela abelhinha, meio megafone, meio abelha. Aquilo é coisa de louco, é coisa da gente mesmo. Gabi, Sami e Jennifer. O que tem a ver um megafone com a abelha? É vida, é botar a boca no trombone, é falar, gente, vocês estão fazendo esse negócio errado. Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso cerne e esse é o nosso porquê. E aí a gente vai entrar agora em como que a gente faz isso e o que a gente descobriu. Tá todo mundo com a gente aqui? Dá um joinha aí, dá uns coraçãozinhos, que eu sou leonina e gosto de coração. Pulsando aqui para senão, ó, a frequência vai baixando. Preciso de vocês aqui. Olha só, tem uma frase, falando de megafone, tem uma frase do Martin também que tipo, pulsou dentro de mim, que fez com que eu, assim, já brilhava, né? Mas aí eu brilhei mais ainda para a vida. Que é aquela frase que diz assim: o que me incomoda não é o silêncio dos maus. Não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, a gente tem isso muito no nosso propósito, assim, né? No nosso propósito, no nosso porquê da Fala Sério. Por isso, aquele megafone, assim, né? A gente entendeu que a forma com que a gente faz com que as pessoas vão sintetizar a sua mensagem de dentro do coração, expressar isso através dos valores dela, da visão, do propósito, de uma forma muito bem assertiva para trazer as pessoas, porque a gente sabe que a gente não vai impactar todo mundo. A gente sabe que tem pessoas aqui que vão ficar na live até o final, que vão interagir com a gente, que vai fazer sentido. A gente, assim como a gente sabe que tem gente que vai entrar, vai sair, não vai estar nem aí, tá tudo bem. A gente não quer impactar o mundo inteiro. A gente quer impactar pessoas que realmente estão com a gente, que realmente entenderam o porquê que a gente veio. Então é isso. Exatamente. Entender isso. Vamos lá. Tudo bem. A gente quer despertar a vocação nas pessoas, mas vocação não é um negócio da mente, cara. Vocação não é um negócio do corpo, né? Até porque vocação é abstrato, é subjetivo, né? Quando a gente vê e a gente entende ali a questão do porquê, como e o que, a gente está falando de cérebro humano, tá? Para eu poder introduzir agora o método de OME, nós vamos falar de cérebro humano e depois a gente vai para a parte mais metafísica, mais espiritual da coisa, tá? O nosso cérebro, foi feito um estudo e, tipo assim, o homem evoluiu e tal. O cérebro, a parte nova do cérebro, do Homo sapiens, né? O neocórtex, ele traz ali, ele é responsável, o neocórtex, ele é responsável pelo nosso raciocínio lógico, pelo nosso pensamento analítico, ele é responsável pela linguagem, pelo dom de se comunicar, pelo dom da fala, e ele é responsável, então, pelo o quê, né? Por olhar as coisas, bater e ver aquilo que está explícito, aquilo que é lógico. Então, quando a gente fala do o quê de alguma coisa, ou de alguma pessoa, de alguma empresa, de algum processo, de algum projeto, a gente percebe isso com o nosso neocórtex, certo? Agora, quando você vai mais para o miolo do cérebro, você tem uma parte, olha como que isso é interessante, guarda isso aí que eu vou falar agora, porque depois eu vou voltar, tá? A gente tem uma parte que os cientistas, os médicos, os neurocirurgiões, as pessoas que estudam o cérebro humano a fundo, elas têm dificuldade de dividir, de entender onde começa e onde termina essa parte interior do cérebro humano, que é a parte límbica. E na parte límbica é onde o cérebro processa sentimentos, emoções, como, por exemplo, lealdade, como, por exemplo, confiança, né? E essa parte, que é a parte límbica, ela não é responsável, ela não
é responsável pela comunicação verbal, linguística. É por isso que tem sentimentos que muitas vezes a gente tem, está guardado aqui e é extravasado através de algumas atitudes, aí sai para fora, vem para o corpo, vem para a mãozinha, para a carne, para o pé, né? Mas a gente não consegue expressar, verbalizar, porque faz parte da nossa natureza ou da parte límbica do cérebro humano. E uma parte mais profunda é a parte que os neurocientistas chamam de cérebro reptiliano, que está aqueles instintos mais primitivos. Tá? E aí a gente começa a entender um pouco dessa comunicação. Por que a equipe da Fala Sério tem cada dia mais estudado neuromarketing, neurociência e toda a outra parte espiritual holística, porque tudo combina. Eu, como teólogo, eu vou dizer algo para você. Se você até hoje tinha aquela ideia ultrapassada de que fé, de que espiritualidade e ciência elas são assuntos, né? Áreas do saber divorciadas, não é não, tá? Elas estão assim, ó. É tudo junto e misturado. Quando você começa a estudar, um livro que me introduziu há uns... Tô ficando velho, há uns 15 anos já, nesse universo de começar a ter curiosidade. Eu sempre fui um cara de humanos, totalmente de humanos, mas que começou a me fazer ter curiosidade sobre física e física quântica foi um livro do Stephen Hawking chamado O Universo na Casca de Nós. Cara, que livro fantástico. Você tem que ler esse livro, você tem que colocar lá, anotar, falar assim, eu vou ler esse livro, porque esse livro é fantástico. Né? E aí, quando... Vou anotar aqui ele para eles. Universo na casca de nós. De nós. Anotar aqui para eles. Tá? E aí, estudando física quântica, e por que isso começou a me chamar atenção? Porque como estudante de teologia que eu era, e escrevia, e palestrava, ensinava, pregava, eu comecei a perceber que a Bíblia é cheia de fenômenos que só se explicam a partir da perspectiva e do entendimento da física quântica e especialmente da mecânica quântica. Você vê viagem temporal, tá? Na Bíblia, você vê multiverso, você vê uma pancada de coisa, e você começa a falar assim, opa, peraí, o homem é que tem essa mania, né? O ser humano é que tem essa mania meio que até arrogante de departamentalizar as coisas, de sistematizar e divorciar as coisas. Quando o universo, ele se converge na pessoa do Criador. E aí você pode pensar o que você quiser, dar o nome para ele que você quiser, energia, inteligência cósmica, força superior, o que você quiser. Mas existe. Tá aí. Não tem... A ciência não se atreve mais a questionar algumas dessas coisas. Sabe? Então, como é que a gente vai entender o espírito, alma e corpo de uma pessoa? Eu, como músico, comecei a pensar e fiz uma associação, e essa associação agora você precisa anotar, tá? Eu sempre encarei a música como a arte que ela exprime a natureza do céu, cara. A natureza de Deus, dos deuses, e exatamente por conta disso. Estudei piano e teoria musical por bastante tempo, e a música ela é dividida em 3 partes, Gênio. Melodia, harmonia e ritmo. Melodia, harmonia e ritmo, tá? Se eu pegar agora, tá? E fazer assim, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Que música que eu cantei aqui, que eu cantarolei aqui? Parabéns pra você. E por que você identificou? Por que você identificou, Jenny? Por que a galera em casa identificou? Porque eu sou um exímio cantor? Não! Porque eu executei as notas da forma correta dentro da música. E a melodia é exatamente isso. Melodia, a definição musical, teórica é a combinação dos sons sucessivos. Explica isso. Nota após nota, combinadas
elas formam o corpo, a identidade de uma música, tá? Eu posso fazer, e olha que, como que isso é legal, a minha língua, o meu idioma pode não ser entendido lá na Austrália, lá no Japão, lá na África do Sul, lá na Indonésia, enfim. Mas se eu fizer lá, 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 como eu fiz agora, qualquer pessoa ao redor do mundo pode dizer, o americano vai dizer, Happy Birthday, né? O cara que fala espanhol, cumpleaños, enfim. E aí o japonês... Tem alguém que fala japonês aí? Se meu primo Caleb estiver aí, ele vai ficar bravo, porque ele gosta de estudar japonês. O que faz, então, o corpo de uma música? É a melodia. Nota depois de nota, sucessivamente, combinadas, elas formam a personalidade, aquilo que você identificou. A harmonia são sons que juntos, qual é a definição? É a combinação dos sons simultâneos. Então você pega 1, 2, 3 sons de uma vez só, e eles vão casar e formar a cama de uma música, aquele acorde. Né? Por exemplo, um instrumento que ele é melódico é o saxofone. O saxofonista ele vai tocar e você vai identificar a música. Ele tocou aí o parabéns para você. Né? Agora, o que é um instrumento harmônico? É um violão, por exemplo. O violão, você bate o acorde, ele faz um som que enche, e você não identifica exatamente qual música. Só se o violonista solar, como a gente chama na música. Aí ele vai botar nota depois de nota. Tá vendo a melodia aí? Entendeu a diferença de harmonia para melodia? Enquanto a melodia é um som depois do outro, forma a identidade da música, a harmonia é o que faz toda a cama, toda a ambiência. E a última parte da música é ritmo, que é o movimento ordenado desses sons dentro de um tempo. Eu cantei aqui, lá, 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 e você identificou. Agora eu posso pegar essas mesmas notas e colocar fora de um tempo, fora de uma sequência rítmica lógica, você não vai identificar. Se eu fizer assim, lá, 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 lá. Você nunca ia saber que isso era parabéns a você, porque está fora de ritmo. E aí eu entendi o quê? Melodia, harmonia e ritmo, certo? Isso fala do âmago de quem nós somos. A harmonia é aquela ambiência, é aquele porquê, é aquilo que faz a cama, é o propósito, é o cerne da coisa. Melodia é a estrutura organizada, é a lógica do negócio, é a mente, é a alma da música. E ritmo é o corpo. Porque eu posso ter o parabéns a você tocado no ritmo de pagode, eu posso ter o parabéns a você tocado no ritmo sertanejo. Sempre vai ser parabéns a você por causa da melodia, você vai identificar. Mas a roupagem, o corpo, o externo, ele pode mudar. Tá entendendo? Os acordes não mudam porque eles são a essência, eles formatam aquela música, eles são a cama. E percebe como melodia e harmonia, eles meio que se confundem, meio que são indivisíveis? Lembra que eu falei lá atrás do cérebro? A parte do neocórtex e a parte límbica meio que se confunde, o que é o que ali. Da mesma forma, melodia e harmonia, se você não tiver um conhecimento profundo, você se confunde. Da mesma forma, quando você começa a estudar tricotomia humana, espírito, alma e corpo, corpo é fácil. Corpo é isso aqui. Corpo é esse arraso que vocês estão vendo. Olha que bicho bonito. Corpo é isso aqui. É a carcaça, é o externo. Tinha que dar fofinha essa casca aí. Tinha que dar uma zoada, né? Agora, a alma e o espírito, muitas vezes eles se confundem, porque é a parte interior de quem nós somos, né? É a parte interna, é a parte do âmago do ser. Trazendo, então, e foi tendo todas essas percepções que a gente entendeu que o espírito de uma empresa é o fundador dela. Estou entregando isso agora para terminar, porque o nosso horário está acabando. O espírito da empresa, o espírito da sua empresa é você. Estou falando agora com você, empresário.
O espírito da sua empresa é você. Porque é de você que nasceu. E a gente gerou, a gente até cunhou uma frase, lembra, Jenny? Uma é a PF, ou seja, a pessoa física, que vai parir a PJ. Não tem como a PJ parir uma PF. Não tem como a pessoa jurídica fazer nascer da pessoa jurídica uma pessoa física. Não tem. Você é o espírito, você é o centro, você é o cerne da sua empresa. Você vai parir uma PJ. Então você é o espírito. A sua empresa, com tudo que ela é, a sua equipe, o que ela representa, é a alma do seu negócio. E o É isso corpo, que vai fazer. e o corpo da sua empresa é a forma como o mundo te vê. Esse corpo ele é visto nas mídias sociais, ele é visto lá no seu escritório quando a pessoa chega e entra. A pessoa chega e às vezes ela sente uma emoção que ela não sabe explicar, mas às vezes aquela emoção está transmitida por conta do corpo da sua empresa, do sorriso da atendente, da cor que você pintou Ambiência. a parede. Só que isso tudo tem que começar lá no âmago, lá no porquê. E o método de OME, que é esse método que a gente uniu essa parte holística, a parte espiritual, a parte de coaching, com todas as técnicas que a Jenny veio trazer para a gente, é exatamente para organizar a mente e as emoções de você, do dono da empresa, do CEO, do chefe, porque você é o espírito. Se você estiver desorganizado dentro de você, a sua empresa vai estar desorganizada. Na equipe, se você estiver desorganizado aqui e aqui, a sua equipe vai estar bagunçada, não vai saber para onde ir, não vai haver comunicação. E aí o corpo da sua empresa, que é a sua presença digital, ou o seu escritório, ou como você se apresenta lá fora, ou o seu outdoor, isso tudo não... Ou ele vai ser muito bonito, mas é como fala, né? A Bíblia chama isso de sepulcro caiado, né? É um sepulcro aberto. Lá fora tem um mausoléu bonitinho, mas lá dentro tá fedorento, tá morto, tá apodrecido, morreu, né? Então, às vezes tem empresas aí que tem uma presença, pô, tem outdoor, tem o caramba quatro, mas o espírito da empresa tá detonado, por consequência a alma, que é a equipe, que é o pessoal, tá bagunçado, isso implica nos processos também, processos que, né, estão bagunçados, e aí às vezes tem uma casca lá. Só que sabe qual é o problema da casca? A casca uma hora quebra. Uma hora a casa cai. É, casa Entendeu? cai. Olha só, Sami, o Rafa fez uma pergunta aqui muito, muito, muito interessante, importante, inclusive, tá? E quando o propósito da empresa é bom e o líder é um lixo, quem mantém ela de pé, tá? Assim, ó, na verdade, o mantém ela de pé, Rafa, tem que ver, tem que analisar o seguinte, por quanto tempo essa empresa vai ficar de pé? Porque as empresas da nova era, tá? Por isso que muitas empresas, durante a pandemia, acabaram, se não tinha essa estrutura toda muito bem ancorada, né? Elas acabaram realmente falindo, né? Justamente por não ter esse líder, né, com essa mentalidade realmente bem estruturada, né, internamente. Uh, Acontece que o propósito da empresa, ao poder da autoconsciência e da autogestão é muito importante também, sim. Sim. A autoconsciência tem a ver com o autodesenvolvimento, né? Eu já trabalhei com grandes líderes também, o Rafa também já trabalhou, por isso que ele está falando isso, com empresas que tinham um propósito incrível, só que o líder, ele muitas vezes, ele começa a empresa com um grande propósito e ele acaba, muitas vezes, se Desconectando. perdendo no meio do caminho, porque ele não cresceu de acordo com o propósito dele, ele não respeitou os valores dele. Então não tem como separar, por isso que a gente não separa o espiritual, a nossa alma, né, o nosso propósito intrínseco no coração, né, da empresa, né? Não tem como separar. Porque se o líder separa isso, em algum momento ele se perde.
E quando ele se perde, a empresa, às vezes, muitas vezes tem a estrutura, só que ela acaba caindo justamente porque ele não está respeitando aquilo que Deus deu para ele, né? Cara, Aí entra essa parte também. é uma Porque tu tem ordem lógica. aquela coisa de Deus dar asas para, às vezes, Deus te testa, né? Vamos falar assim. Tu tem um poder, tu tem tu tem um Porsche aí nas mãos, né? Mas e aí? Tu tá trocando o pneu dele, né? Tu não vai sair desgovernado por aí. Então, muitas vezes a gente é testado pelo universo, muitas vezes a gente é testado pela espiritualidade. Por isso que a gente não fala das coisas sem falar de espiritualidade, Rafa, principalmente nessa nova era mesmo. Assim. Por que que tem muitos líderes, Sami, que eu vejo que acabam até se perdendo no mundo, né? No mundo da dependência química, alcoólica, enfim. Por que que acontece muito isso quando eles começam a ganhar muito dinheiro? Porque já o dinheiro ele já não faz mais sentido, porque ele já tem liberdade financeira, não tem. Por quê? Né? Justamente por essas coisas aí, porque não tá respeitando os seus propósitos e sua predestinação, né? Rafa, o que fazer ou quem é que segura quando a empresa tem um bom propósito, o líder é um lixo? A gente tem que entender, porque cada caso é um caso. Às vezes a empresa nasceu com um propósito e o espírito dessa empresa era, por exemplo, o membro fundador, o pai, né? Muito conectado com o porquê, muito consciente, cônscio do que era a empresa, do que precisava, e às vezes assume uma outra liderança que está desconectada do propósito. Essa liderança desconectada do propósito vai acabar cedo ou tarde fazendo com que todo o restante entre em colapso, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento ruim, mas assim, você usou uma palavra forte, né? Lixo e tal. Eu não consigo entender ou conceber uma empresa que tenha um bom propósito e que tenha um líder lixo. Eu consigo mais acreditar que ele está lameado, cheio Perdido. de sujo, está perdido, está cheio, talvez está se transformando em lixo, né? E o que vai acontecer é que a empresa vai sucumbir. Em algum momento ela vai sucumbir. Nossa, eu Mas eu não não sou. acredito que ele seja isso. Uh, só para colocar de uma forma objetiva, quando a empresa tem um bom propósito e o líder não combina com esse propósito, é porque ou houve uma ruptura, ou houve uma desconexão, né? Ou esse cara caiu ali de paraquedas. A gente vê isso em algumas corporações, né? Muda a liderança, muda o gestor, e aí a gente vê, tá cansado de ver isso todos os dias. Mudou, né? Vamos voltar lá porque eu estava falando no início, restaurante, a gente vê isso porque é muito mais rápido, né? Sob nova direção, às vezes salva o lugar, às vezes despenca. Por quê? É uma liderança, um espírito desconectado com o propósito, com o verdadeiro cerne da coisa, né? Não tem... Entender o papel dele dentro do sistema, né? Aí a diferença de uma pessoa, né? Eu não tenho como me livrar do meu espírito, mas uma empresa pode trocar o espírito, né? Então, isso pode acontecer sim, mas isso não dura por muito tempo, né? E aí a gente tem que diagnosticar de fato, porque cada caso é um caso. E o nosso método de OML trabalha exatamente nisso. Ele vai na visão da psicanálise, ele vai nos arquétipos, ele vai conectar. Às vezes a empresa está desconectada, e a gente vai fazer esse trabalho organizando mente e emoções do espírito, que é o dono, né? A gente vai fazer a reconexão dele, ou às vezes uma ressignificação também, né, Jenny? Uma reestruturação para a gente reformatar, reposicionar. Às vezes é um reposicionamento completo da empresa, né? Ela vira outra coisa, né? É um processo mais delicado, mas pode acontecer. Eu queria, assim, ó, a gente está em 1h15, eu queria fazer agora a finaleira. Se a Gabizinha tá pronta aí, aparece, Gabi, pede para entrar que a gente te aceita, só para dar um alô pro pessoal. Pode fazer as tuas considerações, Jenny. Então, olhando para a empresa como as ordens, né? Com um pensamento mais ordenado, assim,
mais objetivo no, no âmbito de cultura mesmo, organizacional, né? Que vem posicionando o líder, né? Nessa estrutura de pensamento positivo, de liderança que engaja, né, os colaboradores e que a partir disso, sim, né, as empresas elas têm os ativos, os ativos de financeiros, enfim, os objetivos a longo prazo e todas as tá caindo. Ela falou tá caindo. Eu acho que a Gabi não vai entrar, tá? Ah, Eu acho. não, tudo bem, tudo bem. Não tô conseguindo entrar. Então vamos encerrar mais rapidinho. Faz as tuas considerações, a gente Tá. manda um beijo, pessoal. Então, das organizações, o que a gente vem identificando é que nessa nova era, nesse novo método que a gente vem aqui fazer, é justamente trazer, né, essa nova cultura de organização de dentro para fora. Então, a gente vai falar mais disso, tá? Porque é muito O assunto, é assunto muita é coisa. muito Tem assunto. coisas que a gente veio só dar uma contextualizada em coisas que a gente vai trazer depois, tá? Mas é isso, assim. Tem muita coisa para a gente falar ainda sobre isso, sobre as ordens também, né? Eu tenho um olhar de constelação também para. Ela disse que o ambiente lá tá meio tumultuado, ela não vai poder entrar, tá? Lá na casa do pai dela. E eu vou trazer sobre a ambiência, a gente vai falar sobre a ambiência, a gente vai falar sobre as ordens, sobre a cultura, o quanto isso, o quanto isso é importante tanto para o impacto dentro da empresa, né? Quando está iniciando, o quanto isso pode reverberar a curto, médio e longo prazo. A gente vai trazer conteúdo sobre isso, né? Porque a gente percebeu o quanto é importante a gente até como empresa de impacto social, né? A gente está trazendo, contribuindo para vocês isso aí. Muito obrigada, né? Para todo mundo que está aqui, pessoas que eu gosto muito, né? Que eu adoro, estão aqui. E é isso. É isso aí, Sami. Passo para ti a palavra agora. Olha, um beijo para todo mundo. Queria poder saber o nome de todos vocês, todos que entraram, mesmo aqueles que saíram. Beijo para vocês. Provavelmente a live vai ficar no ar, não sei se com o tempo total, né? Mas a gente vai salvar para deixar ela aí para vocês poderem acompanhar depois. E escrevam aí se vocês ficaram com mais alguma dúvida. Vamos continuar batendo papo. A próxima a gente vai fazer. Vamos ver aí quantos. A gente estava planejando fazer daqui uns 20 ou 30 dias, mas talvez a gente faça com menos tempo, né, Jenny? Porque tem muito assunto, né? A gente quer trazer aí frequências elevadas aí para a galera, tá? Um abraço para todo mundo. Se ficou curioso sobre o método, se ficou curioso, falou assim, cara, como é que a gente pode conversar para vocês estabelecerem, implantarem isso com a minha empresa? Vamos conversar, chama a gente no direct, né? Segue a galera individualmente aí também, segue a Jenny, me sigam, San Castro Sami, tá lá na Fala Sério, e tamo junto, viu, meu Siga povo? Fala Sério, né? Segue a Fala Sério, especialmente, né? Se você tá aqui e ainda não seguiu, por favor. Tá bom, gente? Um abraço, um beijo, e nós vamos ajudar todo Também mundo. te amo, Rafa! Rafa diz te amo, Jenny. O Brasil precisa saber. Nós vamos ajudar você a encontrar o seu propósito. Sim, o Rafa. Vamos trazer o Rafa, vou convidar ele. O Rafa sabe muito de liderança também. A gente vai trazer convidados aqui. Quem interagiu com a gente aqui, já tem algumas pessoas que eu sei que dá pra gente convidar para fazer live junto com a gente. A gente tá planejando mais ainda com a Fala Sério. Tem coisa boa por aí. Daqui a pouco vai. Só ainda não aconteceu, não trouxemos a realidade ainda, mas vem o Fala Sério Cast aí. Fiquem atentos. Um beijo no coração de todos. Obrigada Beijão. pela companhia até aqui. Tchau. Fui! Tchau, Rafa. Tchau.